Salve, galera! Vamos seguir então nas nossas aulas aqui, né, de frações. Olha só, uma das questões aqui que eu acho legal da gente comentar é que na aula passada a gente estava vendo a equivalência de frações e principalmente a parte de simplificação. Mas olha só, é interessante aqui que eu posso, e aí nessa aula eu quero mostrar para vocês que eu posso tanto pegar frações equivalentes dividindo até a irredutível, mas eu também posso chegar em frações equivalentes, né, aumentando não, porque é a mesma fração, mas a gente vai aumentar os números, tá? Então eu posso tanto diminuir os números quanto aumentar. Mas vamos lá então para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Galera, então o que eu quero mostrar para vocês aqui é que as frações, por exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um 21 sobre 35, por exemplo, tá? Buenas, esse 21 sobre 35 eu posso pegar uma fração equivalente a ele, só que eu posso simplificar. Então eu posso fazer um processo, e aí vocês têm que entender que eu vou dividir ou multiplicar, né, em cima e embaixo pelo mesmo número. Só que aqui a gente está fazendo a simplificação, e quando for a simplificação a gente vai dividir. Nesse caso, o número aqui que tem em comum entre eles é o 7. Então eu posso fazer uma divisão aqui por 7, tá? Em cima e embaixo. E aí eu vou ter, então, que o 21 divididos por 7 vai dar 3. E o 35 divididos por 7 dá 5, tá? Bom, gente, a ideia é que nós temos duas frações aqui. Essa fração e essa fração, elas têm exatamente o mesmo valor. Se eu dividir 21 por 35 eu vou encontrar um resultado e 3 quintos é o mesmo resultado. Ou seja, nos dois casos, se eu fizer a divisão, e aí tu pode fazer na calculadora em casa, né, até para testar, verificar que isso funciona, mas o 3 quintos aqui nós teremos um 0,6. Então, nesses dois resultados aqui, nós teremos que tanto o 21 sobre 35 quanto o 3 quintos ambos valem 0,6. E aí, com isso, tu consegue então pegar a ideia da equivalência de frações. Lembra que equivalente é uma palavra que vem de igual, ou seja, né, eu estou dizendo para vocês que esses resultados são exatamente iguais. Agora, eu posso pegar frações equivalentes partindo da irredutível também. Então eu vou pegar assim, ó, eu vou pegar assim, sei lá, 3 quartos, por exemplo, tá? 3 quartos, se eu fizer a divisão, é 0,75. Agora eu estou afirmando para vocês que se eu também multiplicar aqui, tá? Se eu pegar, por exemplo, e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu vou começar multiplicando por 2 aqui, tá? Eu consigo encontrar frações equivalentes, só que eu estou determinando qual vai ser. Então, por exemplo, aqui, 3 quartos vezes 2, né, em cima e embaixo, vai dar 6 oitavos. Então eu estou te dizendo que se tu usar o 3 quartos ali e o 6 oitavos, tu vai ter os mesmos 0,75. Então, se eu fizer a divisão entre o 3 e o 4 aqui, e o 6 e o 8, eu vou encontrar sempre 0,75. Lá na porcentagem a gente pode até falar sobre 75%, mas por enquanto a gente vai falar aqui somente sobre a parte de frações. Ou seja, nesse caso eu estou te dizendo também que eu poderia pegar o meu 3 quartos ali e multiplicar por qualquer número que eu queira. Posso multiplicar 3 quartos por 5, por exemplo, mas tem que ser em cima e embaixo, senão não mantém o mesmo resultado. Se eu fizer 3 vezes 5, por exemplo, é 15, e 4 vezes 5 dá 20, ou seja, eu tenho frações equivalentes aqui. Mas o que a gente tira de conclusão? Eu tiro de conclusão que a fração 3 quartos ela é exatamente igual à fração 6 oitavos, que é exatamente igual à fração 15 20avos. Então, eu consigo determinar frações equivalentes aqui a partir delas. E aí, olha só que loucura, tá? Porque se eu pegar agora os 6 oitavos, tá? Eu vou pegar essa fração aqui, 6 oitavos, e eu vou multiplicar ela por 4, por exemplo. Então, eu estou pegando o 6 aqui e vou fazer 6 vezes 4, que dá 24. E vou pegar o 8 vezes 4, que dá 8 vezes 4 dá 32. Então, eu estou te dizendo que todas essas frações aqui são equivalentes. Porque, olha só, se eu conseguisse olhar para esse 3 quartos aqui, tá? Eu poderia enxergar aqui que, por exemplo, 3 vezes
8 dá 24. E 4 vezes 8 dá 32. Então, todas essas frações são equivalentes. Mas quando que isso vai ser útil? Bom, quando eu precisar dividir em um certo número ali, né, que eu tenha um denominador ali que seja importante para mim naquele problema. Em geral, vai servir quando a gente estiver fazendo alguma operação entre as frações, tá? Mas aí vamos pegar mais exemplos aqui, para a gente pegar bem essa ideia. Tá, então, Guedes, quer dizer que se eu tiver ali um 2/5, por exemplo, tá? Eu sei então, eu posso afirmar que 2/5 é igual, por exemplo, a 4 décimos? Sim, é igual a 4 décimos, tá? O 2/5 ele é igual, por exemplo, a 6/15? Sim. O 2/5 ele é igual a 8/20. O 2/5 ele é igual a 20/25. Bom, vamos ver então. Olha só, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, 2, tá? 2 vezes 2 dá 4. E 5 vezes 2 dá 10. São equivalentes. Então, esse cara aqui, né? Ok, ele é equivalente. Deixa eu até mudar a cor aqui. Esse cara aqui, ok, ele é equivalente. Agora, se eu tenho, por exemplo, o 2 vezes 3, vai dar 6. E embaixo, ó, 2 vezes 3 aqui, ó, dá 6, beleza. 5... cliquei tudo errado aqui. 5 vezes o mesmo 3 dá 15, beleza, fechou. Então aí tudo bem. Essa fração eu vou dizer que ela também é equivalente. 2 vezes 4 aqui, ó, vai dar 8. E 5 vezes 4 vai dar 20. Então, essa fração também é equivalente, porque eu estou vendo que os números que eu estou multiplicando em cima e embaixo são os mesmos. Agora, olha só, se eu tenho uma fração ali e eu percebo que o meu 2 aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 10, tá? Eu tenho que multiplicar por 10 para dar 20. Então, eu teria que multiplicar o 5 por 10 também. O que quer dizer que esse número aqui de baixo está errado. E essa fração aqui, gente, ela não é equivalente, tá? Então, essa fração ela não é equivalente aos 3/4 que eu vi lá no início. Agora, como eu faria para corrigir ela? Bom, se o de cima eu multipliquei por 10 para dar 20, eu teria que ter 20 sobre 50 para ser correta, tá? O 5 ali, ele multiplicou por 5 para dar 25. Agora olhando para o denominador, né? O 5 multiplicou por 5 para dar 25. Então, a fração equivalente correta, se eu olhasse para o denominador, seria 5 vezes 5, que é 25. E ali eu teria 2 vezes 5, que é 10. Essas frações aqui, aí sim, essas frações elas estão certas, tá? Essas são equivalentes. Agora, aquela 20 sobre 25, não. Então, agora tu já consegue identificar até mesmo quais frações são equivalentes, quais não são e como chegar na conclusão. Tá, mas por que eu quero isso, tá? Porque eu quero chegar na próxima aula, e aí eu já vou começar a falar aqui nessa aula sobre a próxima, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Vamos analisar um caso em que eu tenha 1/2, tá? 1/2 ou 1/2 ou 3/5. Aí eu pergunto para vocês, 1/2 ou 3/5, vírgula. Quem é maior? Então agora eu quero saber 1/2 ou 3/5. Bom, para a gente não precisar fazer aquela ideia de dividir ali 1/2 ou 3/5, a gente pode trabalhar com fração mesmo para comparar frações. Então eu consigo já, com a equivalência, comparar frações e ver quem mais tem. Mas, Guedes, onde é que isso vai ser útil? Talvez para ti que esteja ali pelo 5º ano, 6º ano, né, o 7º ano, talvez tu não esteja vendo ainda onde isso vai ser útil, mas eu já vou te adiantar. Tu vai ver isso na porcentagem, lá na porcentagem daqui a alguns anos. Ou se tu está retomando, vai ser muito útil para ti, tá? Então, olha só o que eu tenho. O meu 1/2 agora, galera, o meu 1/2, tá? Eu posso pegar frações equivalentes a 1/2. Deixa eu até botar um pouquinho mais para cá para eu poder trabalhar melhor. Então, o meu 1/2, ele tem uma equivalência com 2/4 se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo. Ele tem uma outra equivalência, se eu multiplicar por 3 agora, com 3/6. Ele tem uma outra equivalência com 4, né, que seria 4/8.
Então eu teria como pegar frações equivalentes aqui. E aí eu tenho também, né, como comparar vezes 5, que daí seria 5 sobre 10. Como eu estou vendo que aqui o 10 pode ser um cara que ajude ali no 3/5, eu também já vou dar uma olhada nesse sentido. Agora, olha só. O que eu vou fazer, tá? Eu vou olhar, então, da seguinte maneira. Eu vou pegar o meu 3/5 e vou fazer ele vezes 2, vezes 3 e assim vai indo. Então, 3/5, tá? Vezes 2 em cima e embaixo. Ficaria 6 sobre 10. E aí aqui eu já achei, olha só, eu já achei frações que possuam o mesmo denominador. Então, se eu achei frações que possuam o mesmo denominador, agora sim eu posso comparar. Né? Agora eu sei quem é maior, agora eu sei quem é que tem um valor maior ali dela, né? Que na verdade é o 6 de 10, mais do que o 5 de 10. Ou seja, se 6 de 10 tem mais do que 5 de 10, significa que 3/5 é maior do que 1/2. Então, quem é maior aqui, vamos responder, né, só para ficar bonitinho, são os 3/5, que vai ser a fração maior. Então, a equivalência de frações, ela nos ajuda muito nesse sentido da comparação. E a gente vai ver isso, né, da comparação de frações agora, uma aula só para isso, no próximo vídeo, tá? No mais, agradeço vocês, segue assistindo aí, dá o likezinho, apoia aí, te inscreve, que vai ajudar muito a gente. Um beijo!